Olá, bora ler a Bíblia comigo? Eu estou fazendo o plano de leitura da Bíblia completa. Não estou seguindo nenhum plano, só vou lendo de acordo com o meu dia, mas eu tenho uma meta de ler um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento no mesmo dia. Eu já li diversos livros, né, do Antigo Testamento, já li Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. Agora eu vou ler Juízes, que a gente vai começar hoje, o primeiro capítulo de Juízes. E do Novo Testamento a gente vai começar Atos. Acabei de ler Lucas e eu quero ler Atos com vocês. Então bora lá para Juízes. Eu falo que o cristão que se diz ser cristão e não lê a Bíblia, ele não é um cristão direito. Não, não tem como, é impossível você ser cristão sem ler a Bíblia. E isso é um ato contínuo. Eu termino de ler a Bíblia e volto para ler de novo, porque a gente precisa estar constantemente fazendo essa leitura. Normalmente eu leio livros separados, o livro que eu tô, não sei, que eu tô com vontade de ler, mas dessa vez eu tô vindo seguir, tô seguindo a ordem direitinho, né? Bom, como é que eu leio? Eu faço marcação, eu gosto de usar lápis, e aí eu tenho lápis de diversas cores, e faça anotações na própria Bíblia, ou então você pode usar esses post-its também para fazer anotações. É bem legal. Fixa mais, né? Dá uma fixação melhor. Tá, vamos começar. Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entregarei a terra nas mãos dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os fariseus e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo de uma mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Se eu não me engano, eu vou ler de novo para ver se eu entendi direito. Mas parece que esse Adoni-Bezeque, ele fazia assim com outros reis, ele capturou 70 reis, cortou os polegares das mãos e dos pés. E agora aconteceu com ele a mesma coisa, né? Vamos ver se é isso mesmo que eu entendi. Vou voltar aqui a leitura. Vou voltar no verso 4. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Tá vendo? Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Aconteceu com ele a mesma coisa que ele fazia com as pessoas, né? Com os reis. Aí a gente lembra da lei da semeadura. A Bíblia fala muito sobre a lei da semeadura. E essa lei da semeadura, ela vale eternamente, até hoje. Até hoje a lei da semeadura, ela funciona.
Continuando aqui, verso 8 fala assim: Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e tomando-a, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat Safé. Então Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Safé. Essa história já tinha sido contada antes já. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que é que você quer? E ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu em terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Isso aqui a gente já leu isso aqui em Josué. Outras conquistas. Verso 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhes disseram: Mostra-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores a fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até o dia de hoje. Cidade Luz. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido. Todas com as suas respectivas aldeias, os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquzibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os asseritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalho forçado. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acabim
até Sela para cima. Parte histórica, né? Amanhã a gente lê o capítulo 2. Agora eu vou ler Atos 1. Fala assim. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, a Samaria e em todos os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado leste deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Nossa esperança, né? Como igreja. E aqui tem um ponto muito curioso, interessante de falar. As pessoas sabem sobre a volta de Jesus, sabem que Jesus vai voltar, mas você percebeu como tem sido banalizado a volta de Jesus? As pessoas ficam brincando, pedindo para a Alexa tocar a trombeta. Não toca aqui. E meio que está banalizado, sabe? E as pessoas não levam tão a sério. E eu tenho percebido que o inimigo tem feito esse trabalho de banalização da volta de Jesus, do nome de Jesus, do nome de Deus. Isso é uma coisa preocupante, porque deixa as pessoas dormentes, né? E aí você vê que o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos caminha para isso, né? Para um nível de dormência, de anestesia das pessoas quanto a isso. As pessoas não sentem mais receio ou anseio pela volta de Jesus. É banalizado, sabe? A escolha de Matias. Então os apóstolos, voltando do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para um cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira em que a sua própria língua, este campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos:
Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até um dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes, para preencher a vaga nesse ministério apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Isso daqui é um ensinamento para a gente, né? Sobre quando você tem uma decisão para tomar e você quer direcionamento do Senhor, fazer prova. Eles fizeram prova, oraram, fizeram oração e depois fizeram prova com Deus. Eu sempre faço prova com Deus em toda, por menor que seja, toda e qualquer decisão, por menor que seja, a gente precisa estar sempre fazendo prova com Deus e pedindo o direcionamento dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente precisa, como cristão e como pessoas que creem e acreditam na Bíblia, nós precisamos crer que Deus responde e crer que a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. É isso por hoje. Amanhã eu vou ler Juízes 2 e Atos 2. E vou gravar aqui para vocês me acompanharem. Fique com Deus.